Meu caro cidadão de bem, nesse editorial eu preciso te pedir calma em relação ao Bolsonaro. O cara tá sofrendo muito ataque e não é hora disso acontecer, tá? Tem um monte de gente fazendo uma coisa assim, pra mim, é o cúmulo do absurdo contra o Bolsonaro. E a gente precisa conversar sobre a situação que nós estamos agora. A situação não tá fácil. E agora, atacar o Bolsonaro é o pior dos mundos. E vocês precisam entender o porquê. Não pense que eu tô passando pano, não, viu? Eu sei que você sabe que eu tô bem chateado com o que aconteceu durante as eleições municipais. Mas, cara, se o Boulos ganha em São Paulo, você não tem noção do perigo que o Brasil tem. Se o Boulos ganha em São Paulo, ele tem a grande chance de ser o sucessor do Lula. É só você lembrar. Lembra quando o Maduro assumiu o lugar lá do Hugo Chávez? Lembra disso? Pois é, ninguém imaginava que o Maduro ia ser tão pior. Mas sempre, quem sucede ao ditador é pior. Então tem que ter calma, ter muita calma. Vamos entender o que está acontecendo. Não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar. Eu vou te pedir para ficar até o final do editorial, porque a revelação que eu vou trazer é meio bomba, né? Vocês já vão ver já vão perceber que 2026 já está desenhado, né? Vocês viram que o PSD do Kassab foi o partido que teve quase 1000 prefeituras, 888, se eu não me engano, né? Faltou ser 666, né? 666, passou. Mas tem muita coisa que a gente precisa falar. Então, como eu disse, nosso livro, Revolução contra o Sistema, né? O modelo Bukele para o Brasil. Esse livro é muito importante para você que realmente acredita no futuro da nação. Esse livro ele foi preparado e ali eu peguei por pincel, né, as medidas do Nayib Bukele, presidente de El Salvador, que fizeram com que, o judiciário lá tivesse uma reforma. 5 ministros empichados, os corruptos foram parar atrás das grades. Como que o Bukele fez isso? Esse livro narra tudo isso para vocês. E o formato de pagamento é aquilo que vocês já sabem. Você vai baixar o livro, vai pagar o que você acha justo, né? Se quiser ler primeiro para depois pagar, sem problema algum. Mas vamos lá, vamos falar ainda sobre o que está rolando. O assunto ainda é o que está rolando na prefeitura. Boulos cometeu um ato errado de novo e o TSE vai fingir que não viu de novo, né? Mas é o seguinte, a Fátima, ela escreveu o seguinte: o Marçal foi aspirante em apresentar um laudo duvidoso para um sistema tão voraz. E a Fátima tá certíssima. Peraí, por que o Marçal fez aquilo no final? O Marçal não sabia o que podia acontecer? Ou será que sabia? Cara, aquela história do laudo ficou bem emblemático, né? E a única pessoa que achou estranho não foi ela, não. Olha só, o treina do Rodrigo Mancini. Treina do Rodrigo Mancini, ele deixou um comentário, né? Olá, doutor Sandro. Achei muito estranho o que o Marçal fez. Ele sabia que apresentar aquele laudo médico falso de propósito enterraria a candidatura dele. Agora, muitas dúvidas ficam no ar. Será que foi o Bolsonaro que conseguiu chegar a um acordo com ele? Não acredito não, tá? Será que ele entrou na campanha simplesmente para ajudar o Nunes? Também não acredito, já que esse não teria chance contra os 3 candidatos da esquerda. A política é um jogo sujo e a verdade logo surgirá. Deus abençoe você e a sua família e todos que lhe seguem. Muito obrigado, meu irmão, que Deus te abençoe também. Cara, isso me deixou com a pulga atrás da orelha. O Marçal fez um jogo bem feito demais para fazer aquela burrice no final. Todo mundo ficou na dúvida. E, cara, aquilo implicou. A opinião pública, ela segue ali, tem opinião pública de manada. O Marçal é bom, todo mundo vai votar no Marçal? Vou no Marçal. De repente, não, o Marçal é mentiroso. Não vou votar nele mais não. E aí ele deu as armas para todo mundo bater nele. E ele não precisava daquilo. Cara, era só o Marçal falar, olha, tem um perfil que publicou um laudo do Boulos. Quem quiser vai lá no perfil e confere se aquilo é verdade ou não. Cara, todo mundo ia correr para ver e o Huawei ia ser gigante. Olha o que o cara fez. Postou no perfil dele, aí ficou a dúvida se foi ele que mandou fraudar aquilo, fazer aquele laudo. O laudo realmente foi erros grosseiros, né? Porque pelo perfil, dava para fazer uma coisa mais elaborada. Se fosse o sistema, tinha preparado uma coisa perfeita.
Mas o que a gente sabe é que tá muito estranho isso. E aí, talvez por essa estranheza, é que o pessoal não tá agindo com a razão. Cara, olha essa insanidade aqui. Apoiadores de Marçal inundam as redes de Bolsonaro de críticas. Voo de bolo só de raiva. Pelo amor de Deus, donzelo, não faz isso não. Não faz isso, pelo amor de Deus. Não vai de bolo de raiva do Bolsonaro. Pelo amor de Deus. Agora é hora de engolir seco, com nojinho e tudo, e ir pro Nunes. Não tem jeito. Cara, o perigo do Boulos não é para São Paulo, é para o Brasil inteiro. Se ele pega São Paulo, a maior prefeitura com o maior orçamento, meu irmão, você tem noção de quantos milhões eles terão para lançar uma candidatura do Boulos? Bilhões para lançar uma candidatura do Boulos para a presidência da República, com o Lula com a máquina na mão, o Boulos vai ser eleito. Com a grana de São Paulo e a grana do governo federal juntos, vocês estão malucos, tá biruleibe, pituluca da cabeça? Tá doido. Votar no Boulos? Não. Folha de São Paulo. O ex-presidente Jair Bolsonaro tem sofrido ataques nas redes por seu apoio a Ricardo Nunes, após o candidato Pablo Marçal não passar para o segundo turno da eleição à Prefeitura de São Paulo. Deixa para cobrar depois, né? Quem cobrou antes, parabéns, porque o Bolsonaro mereceu. Quem tá cobrando agora tá errado, deixa para cobrar depois do segundo turno. Agora é hora de união. Todo mundo. Diversos comentários críticos foram feitos em postagens sobre o marco legal do saneamento, publicado nesta segunda-feira pela conta oficial do ex-presidente no Instagram. Algumas das respostas dizem: vou de bolo só de raiva agora. Não vai nessa não, que o jornal tá fomentando isso para você morder essa isca aí. Cuidado que eles são maus, cuidado que eles são perigosos. Eles estão falando o povo está falando que vai de Boulos contra o Bolsonaro, para instigar a raiva contra o Bolsonaro, para a galera ir de Boulos. E aí, meu irmão, o comunismo, você vota para os caras entrar, para sair você não vota não. Então, toma cuidado, a última marcha do Boulos de segundo turno foi pelo comunismo, pelo aborto e pela maconha. Você tá de brincadeira que você vai de Boulos porque tá com raivinha do Bolsonaro. Engole o choro agora, rapaz, vira homem. Né? No sentido figurado da coisa aqui, mas engole o choro. Tá na hora de encarar de frente. Perdeu, o sistema é bruto, é voraz, como foi dito aqui, e agora é hora de amenizar o dano do sistema, no mínimo isso. Cara, então você tá dizendo que a galera do Kassab ainda é menos pior do que o Boulos? Boulos é perigoso demais. Não que os outros não sejam, mas é. Boulos sai frustrado da votação e se vê encurralado pela direita em São Paulo. Isso é o ponto positivo dessa história. O Boulos não conseguiu a votação que ele esperava. Ele achava que ele ia estar em primeiro com Marçal e Nunes disputando os votos. Ou seja, ele achou que ele ia estar com 30 e tantos %, enquanto o Nunes com 20 e poucos, o Marçal com 17. E aí depois ele teria que converter os votos do Marçal para o Nunes para tentar reverter. E não é o que está rolando. O Boulos foi seco, no mínimo ali, para o segundo turno, quase que não vai. Foram pouquíssimos, 40 mil votos para São Paulo não é nada. Então Boulos está mal. E o Marçal vai ter que apoiar o Nunes, vai ter que engolir o choro, vai ter que fazer o papel que ele tem que fazer. É pela democracia? É contra o comunismo? Agora é contra o Boulos. Não tem jeito. E aí, você tem que entender que o sistema para eles é fácil. Olha, foi crime eleitoral o que aconteceu? É a justiça que vai dizer, mas na minha visão foi. Do Boulos entrar e violar ali o sistema das urnas. Mas, agora, a campanha do Boulos marcou um ato da rua num dia proibido pelo TRE. Mas para eles podem. A campanha do candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, cometeu um erro ao marcar uma agenda de rua no bairro da República, região central da cidade, nesta segunda-feira. De acordo com a legislação eleitoral, deve ser aguardado o período de 24 horas após o encerramento do primeiro turno para que postulantes possam voltar a fazer campanha. Ele fez campanha extemporânea. Isso é abuso de poder econômico. Isso dá cassação de candidatura. Alguém está falando isso? Cadê o Aue? Não vai ter. Não tem. Não tem. O cara não pode fazer campanha, ele faz no período proibido, isso vai dar vantagem a ele contra o Ricardo Nunes e é abuso de poder econômico porque ele ainda está usando grana do dinheiro público. Alguém está falando? Aue?
Não, mas o Marçal publicar o laudo é pior, né? Porque o Moraes, que não tem nem essa competência, ele não é mais juiz eleitoral, falou na possibilidade, né, de cassação do sujeito. Né? É absurdo. E aí vamos falar de outra questão. Vamos falar de fake news? É fake news ou é erro grosseiro? Porque se a gente parar para pensar, e essas instituições de pesquisas que erram 20 pontos em favor de um candidato, tá certo isso? Peraí, se você parar para pensar, pesquisa influencia voto. E aí me vem uma empresa e erra 20 pontos, 20 e tantos pontos em favor de um candidato. Tem coisa errada demais nisso. Isso, é, no mínimo, é uma bruta de uma fake news, ou é uma bruta de uma corrupção, ou é uma incompetência gigantesca. E nessa linha de competência, uma instituição dessa tem que ser cassada. Olha isso, matéria do Metrópolis. Institutos de pesquisa erraram de 13, número sugestivo, né, a 23,5 pontos no primeiro turno em 2022. Na eleição presidenciais, institutos de pesquisa erraram até 23,5 pontos percentuais no primeiro turno em comparação às urnas. Cara, você tem noção que essas instituições, essas empresas de pesquisas, elas estão ali para influenciar nos votos, cara. Todo mundo vendo ali, fulano vai ter tantos votos, não sei o quê, o outro tá lá atrás. Cara, esses erros grosseiros são erros que influenciam a eleição. Alguém está disposto a investigar isso? Alguém está preocupado com isso? Não está preocupado, não. E aí a situação do Pablo Marçal que fica é a seguinte. A rede social do Marçal voltou. Tá aqui, ó, Pablo Marçal por São Paulo, tá de volta, né? Acabou a eleição já, então já tá de volta, né? Então, assim, muita gente, é óbvio, né? Veio para parabenizar o Pablo Marçal e ele mesmo agradeceu. Aqui, ó, obrigado São Paulo pelos 1.719 votos, né? E a galera veio parabenizar. Obrigado São Paulo, 2026 é logo ali. Ele já deixou claro. Eu não acredito que ele vai estar lá, não. Tá? O sistema é bruto demais. Já tirou o Bolsonaro e ele já está na mira. Então ele vai ficar inelegível por abuso de poder econômico por causa do laudo. Ou por causa de outra besteira qualquer. Tropa de quem fez o M, sempre. O Rubinho Nunes, cara. Parabéns pro Rubinho Nunes aí, né? Trabalho. Parabéns, Pablo Marçal. Manterei nossos princípios e sustentarei nossos projetos diariamente na Câmara. Tamo junto. Pois é. Cara, assim, é absurdo como que o Brasil, né, escancaradamente, percebe-se que o sistema tem um lado. Esse sistema, ele persegue uns, esse sistema vai atrás de uns, como se não houvesse amanhã. O Moraes tinha que ter entrado contra a cadeirada do Datena e falado que ali aquele cara não era capacitado. Não, a cadeirada foi banalizada, o laudo não. Os vídeos da Tabata, com dinheiro público impulsionado, falando que ele era vinculado ao PCC sem apresentar prova nenhuma, que o dinheiro dele é fruto de roubo. O cara conquistou fortuna fazendo o trabalho dele, nunca teve um processo, nenhuma investigação nesse sentido. Aí a Tabata fala que o dinheiro dele é fruto de roubo. E aí? Ah, mas ela pode, né? Afinal, ela fala de um jeito tão doce. Caramba. Pablo Marçal deu um depoimento, né? Hoje ele iria participar de uma coletiva de imprensa, desistiu, depois voltou atrás e participou dessa coletiva e deu o discurso dele aí. Ouça só. São Paulo perdeu a única oportunidade de me ver prefeito dessa cidade. Meu coração estava 100% entregue a isso. Mas confesso que a vontade do povo nas urnas, ela prevalece. Eu sei de muitas pessoas que estão querendo construir aí algumas teorias, mas eu respeito a vontade do povo. E a gente chegou de última hora. Que Deus abençoe a nossa cidade de São Paulo, o Brasil e o povo brasileiro. Eu acredito de verdade no Brasil e no brasileiro. E para finalizar, eu combati um bom combate, percorri a carreira, guardei a fé. E 2026 está logo ali. Pois é. Ele já está fomentando, né? Já está fomentando. No outro ponto, ele também fez uma live. E aí já um tanto quanto mais abalado, né? Olha só o que ele falou.
Não é outra hora, é agora. Você que não teve coragem de descer no poço, que é a política, segura na corda, bem firme, que eu tô de cabeça para baixo e não vou desistir disso aqui. Pois é, emocionado, ele falou sobre o caso, né? Mas não devia chorar, não. Para mim, o maior vencedor foi ele. Seria, sabe, mais ou menos o seguinte. Ele a pé, numa corrida, com os outros usando seus carros. E ele chegou quase junto. É quase um Iron Man mesmo, né? Então, assim, é insano, cara. É insano o jeito que o jogo funciona, o jeito que o sistema funciona. E aí, se você ficou até esse momento do vídeo, você acredita naquilo que eu tô falando. Ou então você é meio masoquista, tem vontade de passar raiva vendo um cara chato falar sobre política, aquilo que você não quer que ele fale. Mas sabe quem saiu o mais vitorioso dentro disso tudo? É essa figura aqui. Que já falou, vai empurrar o Tarcísio para você. O presidente do PSD, o Kassab, aposta em Tarcísio como seu principal projeto, seja ele governador ou presidente. Durante a entrevista à Globo News, o atual secretário das Relações Institucionais do Estado de São Paulo, o governo Tarcísio, do republicano Gilberto Kassab, afirmou ser um aliado de primeira linha do governador. Nós sabemos, Kassab, todo mundo aqui já viu, né? Parabéns para o Pablo Marçal, senão ninguém ia perceber, né? Essa aliança tão próxima do Kassab com o Tarcísio estava passando desapercebido. Verdade, estava passando batido para todo mundo. Vários comentaristas aí, Constantino, Marco Antônio Costa, Lacombe, um monte de comentarista forte, deixando passar totalmente desapercebido. Vocês repararam isso? Pois é, o sistema é bruto, né? Então, você já tem certeza, 2026, ou o Tarcísio se lançará como governador, ou o Tarcísio se lançará como presidente. E aí, o que eu percebi? Já começou com os ataques dizendo que o Pablo Marçal é um cara das trevas, afinal, vai que não deixam ele inelegível e ele tenta ser governador no lugar do Tarcísio. O presidente no lugar do Tarcísio. Vai ter que acionar o sistema todinho de novo. Não vai dar certo. Então, a grande realidade dos fatos é, quem saiu vitorioso dessa história é o Centrão, tá? É o Centrão, não tem jeito. E é isso, pessoal. Obrigado por ter acompanhado. Lembrando a vocês, ó, revolução contra o sistema, o modelo Bukele para o Brasil. Se lá deu certo, por que no Brasil não dá? É isso que eu tento explicar nesse livro. Lá deu certo. Lá estava pior do que aqui. E resolveu. Reformou o judiciário, empichou 5 ministros. Mudou as reformas, entrou com o exército lá, com a polícia, dentro do Congresso. Fez um monte de coisa que é questionável. É, mas deu certo. Você quer entender? Leia o livro, tá? Leia o livro. E aí a forma de pagamento, cara, é o valor que você quiser pagar. Às vezes eu coloco vejo umas pessoas comentando, mas qual que é o valor do livro? É o que você achar que é justo, meu irmão. É o que você achar que é justo, tá? Você leia o livro primeiro. Eu confio em você, tá bom? Obrigado, pessoal. Fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Até daqui a pouco.